Graça e paz a todos. No estudo de hoje, eu vou falar sobre a queda ali no Éden e a troca da percepção, que é quando o homem deixou de andar pelo ouvir a voz para passar a andar por vista. Foi isso que nos colocou nessa situação, essa queda de consciência que nos impede até hoje de perceber e voltar a ouvir a voz do Espírito. Então, vamos começar lendo Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então Deus disse: Façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Logo no início aqui, ele fala: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança no hebraico é demut, significado no hebraico: similaridade, correspondência de natureza, padrão interno, qualidade compartilhada. Demut fala de essência, não de forma. Inclui consciência, capacidade criativa, inteligência, moralidade, linguagem, vontade, racionalidade. É a capacidade de pensar, falar, decidir e criar realidade, como o Criador faz. Então, quando ele fala aqui que nós somos feitos à semelhança dele, e logo em seguida ele fala: dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. É porque o verbo faz isso. O verbo tem domínio sobre tudo. Então, se o verbo tem domínio sobre tudo, né, e você foi feito à imagem e semelhança dele, e significa que você tem as mesmas características, né, é a mesma capacidade de criar realidade. Por que você não domina? O que aconteceu? Entende? Quando houve a queda, você perdeu essa capacidade, mas também depois foi devolvida com o sacrifício na cruz. E aí mais adiante ele fala: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A terra aqui não está se falando só do sentido literal de terra, onde você planta, mas está falando da holografia. Na teoria é para você subjugar a holografia, mas o que acontece hoje? A holografia subjuga as pessoas, nós. Então, se você não recuperar a sua essência verdadeira, nós continuamos presos à holografia. É o inverso, ao invés de nós dominarmos, ao invés de nós criarmos realidade baseada no espírito, a holografia, a mentira, quer ditar como será a nossa vida. Claro que tudo isso é feito através de padrões mentais, porque quem cria a realidade somos nós. A Matrix em si, ela não cria a realidade, porque ela é a projeção do que está dentro das pessoas. É a mente universal, né? Ela é projetada pela mente universal. Então, quando uma pessoa sai do padrão, ela vive uma realidade fora do que a maioria das pessoas vivem. Então, só para lembrar aqui, lá no início foi dado a eles domínio sobre toda a terra. Foi dado domínio sobre a holografia. É isso. Aí no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Que já começa a mentira, né? Até porque aqui está falando da morte espiritual. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante, né? Porque assim, se você olhar para as escrituras, hoje, se você olhar com essa visão, você vai perceber que o tempo todo está falando da questão dos olhos, de andar pela vista. Então a serpente fala: se abrirão seus olhos, e vocês conhecerão o bem e o mal. E ela fala como se fosse algo bom, né? Só que nós não somos perfeitos. Então, a partir do momento que nós conhecemos o bem e o mal, nós estamos sujeitos ao pecado.
É por isso que logo em diante aqui nesse capítulo, ele vai falar que eles expulsam do jardim, né? Para que o homem não coma da árvore da vida, para não ser eterno. Porque um ser pecador não pode se tornar eterno. Então nós somos tão incrédulos, porque a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Então quando ele fala aqui, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. A gente está lendo isso aqui, a gente sabe que isso aqui quem está falando é a serpente, é o diabo, mas mesmo assim, aqui na Matrix, nós andamos por vista, mesmo sabendo que é uma percepção dada por ele. A gente sabe que não é a verdade, mas mesmo assim nós continuamos acreditando na visão. Por que isso? Por que será que a gente não, a partir do momento que recebe o conhecimento, automaticamente a gente não retorna a ouvir a voz? A incredulidade, os padrões mentais, né? A falta da obediência, que é o que nós mais deveríamos ter, a obediência ao Criador. Então, aqui ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Aqui quando fala agradável aos olhos, não é que lá eles não tinham olhos, mas a percepção, o centro da percepção era através do ouvir, entende? Então quando eles comeram do fruto, a percepção caiu, a consciência caiu. Continuando aqui, ó, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes do pecado, e quando a percepção era do Espírito, a informação vinha direta do Pai, porque o Pai é o Verbo, entende? A informação vem direto dele, então não tem como haver maldade nisso se a informação está vindo dele. Nós percebíamos o mundo através do ouvir. Tudo que se você fechar o olho agora, imagina tudo vibrando ao seu redor aí, ó. Sua casa, as paredes, a cadeira, o sofá, tudo. Imagina isso aí tudo vibrando em frequência. E a gente percebia isso pelo ouvir. Mas quando caímos, veio a percepção da visão. Então aqui, ó, eles perceberam que estavam nus. Por que antes eles não percebiam que estavam nus? Entende? É o ego. A informação agora não vem mais direta do Criador. Entende? Vem da mentira. Então agora eles percebem a questão da sexualidade, percebem que estavam nus. Então eles criaram uma solução visível, né, física, que foram as folhas de figueira, né, para se cobrir, para um problema visível, através dos olhos. E se você analisar, é isso que nós fazemos. Quando há algum problema, nós queremos trazer uma solução visível, uma solução física para o problema. Mas nós esquecemos que a realidade é montada através do invisível. Entende? Quando eles perderam a percepção, ao invés de eles buscarem de volta essa percepção, eles criaram uma solução visível, as folhas de figueira, para cobrir um problema visível, que era a nudez deles. E nós fazemos a mesma coisa. Quando você passa por uma circunstância, que queira ou que não, você vai buscar soluções humanas, né? Com a percepção humana. Você não busca restaurar aquela realidade baseada na verdade, baseada, como está escrito lá, né, que as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Nós buscamos a solução no que foi criado pelo ser humano para tentar controlar, né, a realidade de forma física, não da forma verdadeira que deveria ser baseado na palavra. E se você prestar atenção, a natureza, a gente sabe que ela também decaiu com a nossa queda. A natureza acabou decaindo também, a natureza, os animais. Mas se você prestar atenção, você vai ver que os animais, eles têm a percepção do ouvir, né, muito mais aguçada que a nossa. Tem até animais, se eu não me engano, é o elefante, que ele consegue se comunicar com outros a continentes de distância, através da vibração. Percebe o mundo pela vibração, pelo ouvir. Aí, se você analisar, os animais, eles não precisam usar roupas, né? Eles não precisam, como eu posso dizer, dos meios que nós procuramos para sobreviver. Eles não procuram as casas que nós fazemos, né? Nós modificamos a natureza. Eles não precisam disso. Eles são adaptáveis à natureza, né? Eles não percebem a sua nudez. É um exemplo bobo, mas você entende o que eu estou falando, sabe? E continuando aqui, versículo 8 em diante. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me escondi. Aqui, ó, quando o Criador pergunta: Onde estás? Você sabe que o Criador não precisa perguntar onde uma pessoa está, né? Mas o que aconteceu? Adão saiu da frequência do verbo. Ele saiu da consciência que vem de cima. A consciência dele decaiu. Então é como se ele tivesse saído da percepção do Criador. Entende? Então ele ficou como invisível para o Criador. Porque ele saiu do verbo. Ele saiu da palavra. Entende? Por isso que o Criador pergunta: Onde estás? Você saiu do verbo, Adão? Cadê você? Entende? Quando você está fora do verbo, você não está numa frequência em que o Criador vai agir na sua vida. Por quê? Porque ele não está vendo você. Porque você está andando por vista, né? E ele anda pelo ouvir. E aí no versículo 11, continuando, perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Em outras palavras, Deus perguntou assim: Quem te fez andar por vista, Adão? Quem te fez andar por vista? Quem que fez a sua consciência cair? Quem te fez sair do verbo, Adão? E a mesma pergunta ele faz para nós. Por que você saiu do verbo? Por que você agora anda por vista? Por que você não profetiza? Né? Por que você não cria a realidade baseada no Espírito? Para o Criador localizar você, você tem que estar na frequência do verbo. Se você sai da frequência do verbo, como que ele vai localizar você? Não que ele não esteja te vendo. O que eu quero dizer é que existem leis espirituais e para você estar de acordo com essas leis, você tem que segui-las. Se você não seguir, não há como a lei espiritual agir na sua vida, né? Entende o que eu quero dizer? Então, quando ele fala, quem te fez saber que estava nu? Ele está perguntando. Você comeu da árvore? Entende? Você saiu da percepção verdadeira, Adão? É isso que ele quer saber. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, na verdade, ó, Adão já está querendo, como diz o ditado, tirar o corpo de banda, né? Está querendo sair do problema. Ele quer dizer, o que ele fala? Então, então disse o homem: A mulher que me deste por esposa. Aqui ele já está querendo colocar a culpa no Criador, né? E tem as pessoas, às vezes, põem a culpa no Criador. As coisas acontecem em sua vida e elas ficam se questionando por que o Criador está fazendo aquilo com ela. Quando, na verdade, aquilo ali é fruto da desobediência, de não andar no verbo, de não andar na palavra. Então Adão fala: A mulher que me deste por esposa, ela me deu me deu do fruto da árvore e eu comi. Entende? Por que Adão não falou assim, ó? Criador, eu desobedeci ao Senhor e comi do fruto da árvore e por isso estou nessa situação. Né? Não seria melhor dizer isso, essa humildade? Mas o ego, o que é que ele fez? A mulher que me deste, Senhor, foi a mulher que me destes, que me deu da árvore. Mas se ele tivesse obedecido ao Senhor, ele não teria comido do fruto. Não é isso? Então, só nesse trecho aqui, a gente já começa a ver as consequências de terem adquirido o ego, né? A percepção caída. É aqui, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, Eva também já estava tirando o corpo de banda, já estava querendo sair do problema, procurando um culpado, quando na verdade foi a desobediência. Por que ela não falou: Não, eu desobedeci e comi do fruto da árvore que não deveria ter comido, Criador? Ela falou: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Pó, quando fala comerás pó, a gente sabe que nós somos feitos do pó da terra, não é isso? Então a serpente, de acordo com a vibração que você estiver, a frequência que você tiver, se você estiver em carne, a serpente ela se alimenta dos seres humanos. Entende? Agora versículo 16. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Então você veja, lá no primeiro capítulo que eu li, está falando que foi dado domínio a Adão sobre toda a terra. E aqui ele meio que perde isso, né? Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, né? Então ele, bem dizer, ele perdeu aquilo que foi dado no início, né? Ele perdeu esse domínio, agora ele tem que se doar para obter as coisas. Do suor do seu rosto comerá. Entende? Ou seja, no início foi dado, depois ele perdeu, mas com o sacrifício na cruz, você recebeu tudo de volta, você recebeu a palavra de volta. Quando você confessa o Messias, você recebeu o verbo no seu espírito. O seu espírito foi recriado para que através da palavra você profetize, transforme a sua alma, né? Que o espírito habite em seu coração e a sua realidade seja sarada. Entende? É, numa imagem hipotética, se o coração de todas as pessoas agora na Terra fosse sarado, né, se o Espírito inundasse o coração de todas as pessoas, a realidade como um todo seria sarada. A natureza seria sarada totalmente, entende? Porque a forma como a natureza está hoje, ela é consequência da consciência humana. Porque se somos nós quem criamos a realidade, se a consciência de quem cria a realidade decaiu, automaticamente toda a realidade está decaída, né? Então, se a sua consciência sarar, a sua realidade também é sarada. Olha esse versículo aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando ele fala aqui, ó, cadê? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, a sua terra é a sua alma, não é lá onde você planta a realidade do Espírito? Se a sua alma for sarada, quando você se converter dos seus maus caminhos, quando você voltar para o verbo, né? Para que ele possa te ver, você tem que voltar para a frequência do verbo. Foi por isso que ele perguntou a Adão: onde está você, Adão? Porque Adão saiu da frequência do verbo, ele saiu da palavra. Entende? Ele adquiriu um estado de consciência decaído. Então, quando ele fala aqui, ó, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, quebrar o ego, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, entende? Sair da carne, é a carne. Se você não se libertar da carne, filho, a carne domina você. Então eu os ouvirei dos céus, tá vendo a voz? Andai pelo ouvir, o Criador anda pelo ouvir, entende? Se você não estiver no verbo, ele não vê você. E perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sararei a sua alma. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome, a palavra, esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando fala os olhos do Criador, a gente não é olhos como os nossos. Os olhos do Criador não são como os nossos. Ele anda pelo ouvir. Ele percebe você, ele vê seu coração pela vibração, pela frequência, pela energia que você está emanando, né? É assim que ele analisa seu coração, pela sua vibração. Por isso que você não pode enganar ele com a sua imagem. Por isso que as suas ações não podem enganar o Criador. Porque ele não anda por vista. Você pode enganar as pessoas, porque as pessoas percebem o mundo pela visão. Mas o Criador vai olhar para o seu coração. É por isso que ele fala que ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então a mensagem é essa hoje, né? Volte a ouvir a voz, volte para o verbo. Não seja uma pessoa
que o Criador olhe e não veja você na frequência do verbo. Foi como eu falei, se você... É como, imagina uma frequência de rádio, imagine um rádio. Para você encontrar a rádio que você quer, você tem que colocar na frequência exata, não é isso? Se você estiver fora da frequência do verbo, você está invisível para ele. Então, saia da carne, volte para o verbo, volte a andar pelo ouvir, profetize e creia que aquilo que você está profetizando está se criando uma realidade invisível que depois vai se tornar visível, né? Vai ser transformado. Você tem Aion, Kairos e Cronos, não é isso? O Kairos, ele desacelera a luz do Aion, né, e cria o tempo Cronos. A mesma coisa, quando você profetiza no Espírito, a palavra do Espírito ela está vindo do Aion. Quando chega na sua alma, que é Kairos, ela desacelera e cria a palavra que você falou, vai ganhar densidade e se tornar imagem na holografia, vai se tornar realidade. Então continua profetizando que em um momento essa realidade vai se manifestar visivelmente, fisicamente. Mas você tem que viver como se já tivesse acontecido, não é isso? Tudo o que pedirdes em oração, creia que já o recebeu e assim sucederá. Então é isso, volte a ouvir a voz. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo. Shalom, Adonai, pessoal. Todo início do mês eu venho pedir doação, né? Essa semana eu andei meio adoentado, mas agora eu tô melhorando. A minha voz ela vem voltando devagar, mas já tá voltando. E eu sempre falo, a meta desse canal é para ser ponte, né? É pedir ajuda àqueles que podem ajudar e levar ajuda àqueles que não têm. Pessoas que passam fome, pessoas que estão para ser despejadas. Então, aquele que puder me ajudar com uma pequena doação de 5, 10 reais, que seja, ou o valor que a pessoa puder, eu agradeço de coração. Porque eu andei vendo o privado meu aqui, tem muita gente precisando, mas é muita mesmo, não são pouco. E a gente não pode olhar e não fazer nada. A gente tem que ter atitude. E a atitude minha é de vir pedir. Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas eu faço isso há anos. Todo mês eu venho. E é através desse trabalho nosso, junto com os cursos, tudo, livro, tudo que eu faço aqui no YouTube, a gente ajudou muita gente. Não é pouca não, filho. É muita gente que a gente vem ajudando. Então, todo início do mês eu peço. Obrigado de coração. E aquele que não pode, ore, tá? Ore por essas pessoas. Shalom, Adonai.